Fala galera, começando mais um Praticast, o podcast do Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno. Eu, Bruno Magalhães, estou hoje aqui com o Mauro Rangel, vou falar um pouco de questões ambientais. Luciano Tobamais, se presente para a galera. Sou eu mesmo, Luciano Tobamais, engenheiro agrônomo, parceiro aqui do Brunão, tentando levar um pouco de informação aí para a galera. Cada dia nós estamos tendo bastantes ideias, os nossos ouvintes aí estão, por incrível que pareça, gostando demais, né, Bruno? Ué. Nós estamos ficando até famosos, nós estamos andando na rua fazendo tchau pra nós, vocês ver, Mauro. A dupla César Menor Familiar. E isso aí é muito bom, sabe? Engrandece o nosso trabalho aqui, sabendo que é um trabalho voluntário, um trabalho que a gente tenta levar informações. Cada dia que acho que essas tecnologias, principalmente da parte da agrícola, bovino, em geral, né? Eu acho que cada dia tem novidades e a gente está participando, tentando levar aos nossos produtores rurais cada vez tentar facilitar para eles alguma coisa. Hoje, o grande amigo Mauro, trabalhei com o Mauro já algumas vezes, é uma pessoa que tem uma capacidade aí fantástica de informação. Puxando o saco, não. Tá vendo que você tá me olhando aí, né? Achando que eu tô puxando o saco. Aí, eu vou puxar com gente boa dentro. E melhor ainda, o Maurão é primo do Neto Barber. Ah, não, É embada não? Seu Nel, o cara tá chegando aí, viu? E aí, corre sua conta, que esse canecão que ele tem na via. Olha mesmo, aqui ó, só subir a rua aqui. Se apresente, Maurão. Pois bem, muito obrigado, boa noite. Agradeço o convite, né? Eu sempre estou assistindo os programas, né? Os links enviados aí para o Luciano. Fico lisonjeado de estar participando, né? Um programa que admiro inclusive pelo nível técnico que os profissionais que passam aqui apresentam. Só cabeceira, Luciano. Só nada. Né? Eu sou engenheiro florestal, formado em 2005, né, pela Universidade Federal de Lavras. Trabalhei um tempo no Inventário Florestal de Minas Gerais. Depois passei um tempo no IEF, 3 anos. E desde 2011 presto consultoria florestal na área ambiental. A gente pega a parte de produção florestal também, mas bem menos. E na nossa região a vocação florestal é mais reduzida, né? Então a gente trabalha mais com questões ambientais. Show de bola, né? O agro anda junto com o meio ambiente, né? A gente escuta muita conversas pejorativas em relação ao agro, meio ambiente. Queria, antes da gente começar, só você dar uma pontuada no que nós temos, né, da legislação, o quanto é verdade o desmatamento causado pelo agro, o quanto é, vamos dizer, aumentado pelo pessoal da mídia, porque a gente vê que na nossa região, pelo menos, eu acredito que tenha 20% da legislação obrigatória, mas eu acredito que seja bem mais que isso, né? O que você pontua sobre essa? Vamos falar um pouco mais da nossa região, depois a gente expande para Minas e Brasil. Tá, vamos falar da nossa região, né? Vou ser um pouco mais específico, né? Vou começar falando de Nepomuceno, né? Nós temos um mapa de biomas do IBGE de 2019, né? E esse mapa coloca o município de Nepomuceno. Esse é o mais atualizado. Mais atualizado. A gente tinha em 2004, né? Sim. A legislação de proteção do bioma Mata Atlântica, 11.428, a lei de 2006, né? A gente vai falar dela também daqui a pouco. Ela utilizou o mapa de biomas de 2004 para dizer onde é que aplicava a lei, né? Onde o IBGE falava que era Mata Atlântica, aplicava-se a lei, né? Agora a gente tem de 2019, está mais atualizado, tem algumas poucas diferenças, mas tem, tá? O município de Nepomuceno está dentro do bioma Mata Atlântica. Então nós temos aí uma lei muito restritiva para desmatamentos, tá? Para novas conversões de uso do solo, ou seja, sair de área protegida para área produtiva não é fácil, tá? Legalmente falando, isso é bem difícil, né? Agora, regionalmente falando, né, a maioria também é Mata Atlântica. No município de Nepomuceno, se a gente pegar a oeste, você tem um pedacinho bem pequeno de cerrado, e continuando a oeste, você pega ali Coqueiral, boa parte é cerrado, Boa Esperança, talvez a maioria é cerrado, né? Sudoeste ali, Três Pontas, também já tem um pouquinho de cerrado, mas a leste, a norte, a sul principalmente, Mata Atlântica. Tá?
aplique essa lei de proteção da Mata Atlântica, que é de 2006. Só te interrompendo, assim, a gente vai lembrando um trabalho que nós fizemos junto na região ali do sul, ali do Nepomuceno, já passando no município de Carmo da Cachoeira, que era, nós comprovamos, né, no inventário florestal, que era campo cerrado. Exatamente. E no final nós não conseguimos, né, a licença para intervenção. Essa questão virou um imbróglio técnico-jurídico muito grande, né? Porque o mapa de biomas, eu tenho notícia do mapa de biomas de 2004, salvo engano, ele foi elaborado numa escala de 1 para 5 milhões. Então, se plotado na sua escala original, cada centímetro representa 50 quilômetros. É muita coisa, né? Então, ele não é sensível a pequenas variações, né? Quando você vê lá no mapa de biomas, o que é verde é a Mata Atlântica, o que é amarelo é Cerrado, né? Isso não quer dizer que onde é amarelo não tem a Mata Atlântica e onde é verde não tem a Cerrado. Eles fizeram uma média. É o que domina, é o que predomina. Onde está verde, predomina um tipo de vegetação, e onde está amarelo, predomina o outro tipo de vegetação, né? E existem as disjunções, que são os fragmentos, os remanescentes de Mata Atlântica, onde está lá como Cerrado, e vice-versa. O que aconteceu foi uma disjunção, né? Lá fala que é Mata Atlântica, mas aqui no meu campo é Cerrado. Entendi. Campo Cerrado. E qual que é o imbróglio que existe? Porque quando você vai desmatar Mata Atlântica, você tem que, primeira coisa, verificar o motivo do desmatamento, o que está motivando o desmatamento, se é de utilidade pública, se é de interesse social, se não é um dos dois, né? E você tem que ver o estágio de regeneração. É assim que a lei trabalha, como se fosse uma tabela de dupla entrada. Numa entrada é a motivação da supressão, do desmatamento, e na outra o estágio de regeneração. Quando eu faço inventário florestal de vegetação representante de Mata Atlântica, floresta nacional decidual, semidecidual, lombrófila ou campo de altitude, eu consigo confrontar com resoluções do CONAMA, e o resultado do inventário florestal confrontado com as resoluções do CONAMA, eu consigo classificar o estágio, eu consigo ser conclusivo no estágio. Isso não existe para Cerrado, né? Às vezes o argumental fala, consulta lá publicações científicas. Ok, até existem publicações científicas acerca de estágio de regeneração de Cerrado, mas está muito pulverizado, é difícil convergir isso para você tirar uma conclusão onde você possa ter certeza. Estamos falando de desmatamento, tem que ter certeza, né? Então, eu me abstenho, nos últimos anos tenho feito assim, situações de Cerrado e de Mata Atlântica, como eu não consigo classificar estágio de regeneração, eu entendo que é um trabalho que eu não consigo concluir, então não tenho feito mais. E, salvo engano, posso estar enganado, aquele trabalho foi o que startou essa questão. Tá? É um trabalho de uma área de supressão representativa, né, Luciano? Você fala aquele nosso, né? Exatamente. Muito provavelmente aquele trabalho trouxe à tona a questão de Cerrado e de Mata Atlântica. Vai autorizar ou não vai autorizar? Porque, assim, trocando miúdo para todo mundo entender, era uma área significativa de intervenção alta, que eram uns 700 hectares mais ou menos. Não lembro muito bem a área, mas era uma área... Era uma área de 700 hectares, ia tirar, lógico, os 20% de reserva, e o remanescente era campo, era cabeça de velho, mais ou menos... E aí o que aconteceu? Nessa transição, no finalmente, depois de apresentar todo o documento, tudo que o argumental pediu, nós apresentamos. Aí no final eles acharam essa colocação que seria Mata Atlântica e não liberou a intervenção ambiental. Então assim, mesmo a gente provando. Mas isso nós colocamos, eu falo nem que foi uma pulga atrás da orelha de muita gente, foi um carrapatão, né? Atrás da orelha de muita gente para aquilo incomodar, né? Mas que eu acho que valeu pela nossa experiência, não valeu assim porque investiu naquele trabalho, porque não fica barato, né, mano? Mas é assim, uma série de relatórios, de inventário florestal, se você tem que apresentar, é para você ter números, né? E aquilo apresentar o relatório fotográfico, o relatório presencial, tudo de inventário florestal completo. Né? Aqui na região também precisa, você vai fazer um inventário para abrir uma área. Você tem que fazer o estudo da fauna e da flora para poder fazer o... Como é que funciona? Mata Atlântica, sim. Tá? Tem que fazer estudo da fauna.
Nós temos aí um decreto 47.749 de 2019, tem uma resolução do CONAMA, se não me engano, 3.102 de 2021, e elas fixam a necessidade de apresentar, da mesma maneira que você faz um levantamento da flora, através de um inventário florestal qual e quantitativo, você tem que apresentar a caracterização da fauna também, e aí é de biólogo. A gente te cortou, pode concluir a primeira Não. pergunta do Fernando Luciano, te cortou, não mudou o rumo da prosa, eu estou curioso para saber. Não, mas esse tema nosso aqui hoje é muita curiosidade, e vamos explorar uma hora aí, uma hora. Imagina. Agora, obrigado, você me disse que se nós vemos de desmatamento, é isso tudo, né? A gente fica muito exposto ao que a mídia nos traz, né? E a gente sabe que a mídia, ela tem os seus interesses. Então, infelizmente, a gente não pode acreditar piamente nos números que nos são tragos através da mídia, né? Existem, lógico, estudos aí subsidiados por instituições sérias, né, que dizem que alguns biomas, incluindo a Mata Atlântica, estão bem sensibilizados devido aí aos desmatamentos, a maioria deles ilegais, né? Mas eu vejo que nós temos remanescentes de vegetação importantes na nossa região, né? Lógico, tem remanescente bem preservado e remanescente pouco preservado, né, nos seus estágios iniciais de regeneração, mas já representam alguma coisa, né? Então, eu vejo que o importante da preservação, né, nós temos que produzir alimentos, né, que é a coisa mais importante que produzir alimento, né? Mas o foco, no meu ponto de vista, é otimizar as áreas que já estão convertidas, né, para a produção. E o órgão ambiental tem, inclusive, trabalhado em algumas situações, trabalhado para tentar potencializar isso. Hoje, o documento ambiental hoje que prevalece para todas as propriedades rurais hoje é o CAR, né? O CAR é o principal documento, assim, que hoje fala por propriedade e público, é o CAR. O Cadastro Ambiental Rural. É onde o governo desenvolveu. Queria que você falasse assim, em linguagem para o produtor entender por que o produtor fez o CAR. Que assim, quem inventou esse CAR, por que fez esse CAR e o que ele nos ajudou e o que ele pode nos prejudicar. Estou te apertando não, mas eu quero que você só falar mais dessa... O CAR é o seguinte, né? Ele é uma representação gráfica, né, do que acontece numa propriedade rural. Né? Basicamente, divide propriedade rural em duas situações: as áreas que estão preservadas e as áreas que estão com ocupação já consolidada. Né? E isso fica, de certa maneira, documentado, registrado. Né? Todo qualquer movimento de nova conversão de uso do solo, né, isso pode ser, de certa maneira, uma vez que está registrado, pode ser detectado. E, nesse sentido, né, ele prejudica o produtor rural? Eu acho que não, né? Porque ninguém mais que o produtor rural é protetor da vegetação nativa. Né? Inclusive ele é responsável, né? No caso de incêndio, alguma coisa, ele responde. Se responsabiliza, né? Agora, o que tem de vegetação nativa numa propriedade rural é um bem público e todo mundo, mesmo aquele que não está lá na zona rural, se beneficia. Né? Então, o CAR, ele tem essa função, né, no meu ponto de vista, de que a vegetação nativa que passa a ser registrada no CAR, né, fica documentado, e a obrigação de preservação, de continuar preservando, né, ela acaba sendo assumida pelo proprietário rural. Né. Fica mais fácil, lógico que existem outras ferramentas, né, talvez até mais tecnológicas que o CAR. Né. O CAR tem suas deficiências, você deve conhecer bem, né? Com certeza. Tem que ser melhorado em muitos aspectos, né, mas funciona relativamente bem. E eu acho que a principal função do CAR seria essa. Né? A partir daquele momento fica-se registrado que é já produtivo, né? Para garantir, inclusive, o produtor rural continuar produzindo, que é preservado. Você tem algum dado, vamos falar de Minas Gerais, você tem algum dado que depois que fizemos o CAR, Minas Gerais hoje teria uma quantidade 20%, ou teria mais, ou teria menos da área de reserva? Olha, eu não tenho esse número, tá? Mas existem levantamentos, e até eu sei que existem, porque eu fiquei sabendo da existência, não dos números de
fato mais da existência deles, desse levantamento, né, eu diria desse resumo, né, de áreas que estão detalhadas no CAR. O grande problema que eu vejo no CAR, não no CAR, mas na forma que as pessoas fazem CAR, é que infelizmente as pessoas erram muito na hora de fazer o CAR. Então, isso já era a segunda pergunta que a gente fazia. O que as pessoas trazem para a gente geralmente? Né? A maioria das pessoas já tem o CAR. Né? A pessoa que quer promover uma intervenção ambiental, o CAR é pré-requisito. Então já traz o CAR pronto. E o CAR nos solta ali em mãos o recibo nacional, que traz algumas informações, mas são muito poucas. E às vezes, pelo recibo que nos é trago, você já vê deficiência no CAR dele. Não, eu já vi CAR de uma propriedade de um cliente meu feita na propriedade de outro cliente. Sobreposição de CAR? Não sobreposição. Feito em outro lugar. Porque é o seguinte, o governo desenvolveu a ferramenta para o produtor entrar e o próprio produtor executar isso aí. Só que infelizmente chegou numa série de barreiras que ele não conseguia e teve que contratar profissionais. E só que tem muita gente que às vezes não é da área, que fez o CAR da propriedade dele e achou que ele estava certo e foi fazendo pro vizinho, foi fazendo pro sobrinho e foi fazendo jeitinho. Foi dando jeitinho. E o que acontece? De profissionais, às vezes com pouca informação, profissionais habilitados tecnicamente, né, legalmente, para fazer isso, que fazem CAR errado. E aí tinha CAR na propriedade 5 quilômetros. Não, e aí o que acontece? E o cara, na hora que foi fazer o CAR dele? Vai dar uma sobreposição, já existe um CAR 95%. Então a base de dados eu não confio muito. Né? Eu acho que depois que vi essas conferências de CAR, depois que vier o PRA, né? Aí sim eu acredito que a gente vai começar a ter os CARs mais bem feitos, né? Retificados, e aí a gente começa a ter uma confiabilidade, eu acredito que maior. Então a gente vê a nível nacional, né, sendo divulgado, o Brasil tem X% de vegetação nativa preservada. Aí fonte, cadastro ambiental rural. Não dá para confiar. Eu trabalho em topografia e a gente hoje tenta errar o mínimo possível para você ter um trabalho perfeito em cima do georreferenciamento. Que nada mais, nada menos que é colocar cada propriedade sua sem sobreposição à propriedade do vizinho. Eu acho que o governo errou muito, porque ele deveria ter cobrado o georreferenciamento primeiro, e em cima do georreferenciamento a ordem vem trocada. A ordem vem trocada. Mais uma vez. E agora tem que corrigir o erro. É isso aí. Não, todo polígono que foi lançado no CAR, eu tenho certeza que ele tem sobreposição no imóvel vizinho. Ou então ele deixou de ocupar a área, o espaço vazio entre as propriedades. Você tem três formas. Isso é um erro também. Você tem três formas de colocar os polígonos no CAR. Né? Sim. A primeira forma é desenhar lá no próprio cadastro. Isso. Ferramenta horrível, sem zoom, baixa visualização, você vai errar. Aquilo é impossível acertar. A segunda forma é você desenhar no Google, você vai errar também. É um pouco melhor, mas você vai errar também. Ainda tem distorção. A terceira forma é você importar polígonos. Então você ter polígonos lá na extensão DWG, Isso. DXF, né? Shape, KML. Exatamente. Aí você é onde você errava menos. Exatamente, transforma para KML e importa para dentro do CAR. Aí é a maneira mais correta de se fazer. Só que isso é um pouco mais custosa, né? Um pouco mais difícil, um pouco mais cara. Mais cara. Porque às vezes quem não tem o levantamento topográfico georreferenciado, ele teria que fazer. É igual aconteceu com alguns clientes nossos aqui, no começo. Eu falei, gente, isso aqui deu um tiro no pé. Se você não fizer um levantamento topográfico, você colocar sua propriedade no lugar, importar esse arquivo para dentro do CAR, é aonde vai dar a sobreposição. Mas aí quando ele começou a pulverizar demais, aí você tinha o seu preço de levantamento topográfico, você fazia uma coisa mais perfeita. Chegava o outro do lado e falava, eu faço para você por X, mas ia fazer do jeito que eram as duas outras opções que você falou agora, irmão. E, infelizmente, isso aconteceu em N propriedades, creio que 95%. O CAR até aceita uma tolerância com um pouco de sobreposição. No meu modo de entender, não deveria ser isso. Ele assim, já deu uma margem de erro, já deu margem para erro. Já é margem para erro, e a confiabilidade na base de dados fica muito duvidosa. Outra coisa também que pode ter acontecido demais é você era uma propriedade do teu pai
você fez o CAR principal depois de 2014, que foi a exigência, e aí fez o CAR. O seu pai pegou e doou as terras para os filhos, 3 filhos. Foi lá e partiu essa propriedade desmembrou em 3 levas. Preocupação. O primeiro CAR tinha os fragmentos da propriedade inteira. O segundo e o terceiro, depois que virou a propriedade dos filhos, o que aconteceu? Pulverizou. Dependendo onde um filho pegou uma propriedade, ela ficou sem vegetação nativa. Ah, sim. E o próprio CAR errou isso no começo e agora, depois que ele lançou a pergunta. E você me fez gerar uma dúvida. Nesse caso, por exemplo, vamos supor que a propriedade, para ela ficar equacionada dos 3 filhos, a divisão, vamos pensar na propriedade retangular, mas que a sua reserva está alocada no canto inferior esquerdo dela. E ficou vai ficar num só. Ele pode, né, ele redividir também a reserva e jogar para outras propriedades. Ou tem que ser em continuidade com o terreno? Não tem que ser em continuidade. Vamos falar então de reserva legal, né? Você tem um imóvel de origem, né, que é um imóvel maior, que tem lá, que deve ter sua reserva legal. Todo imóvel rural tem que ter sua reserva legal. As porcentagens aí é discutível, porque até 4 modos fiscais você tem algumas situações que você pode ter menos que 20%, né? Menos que o mínimo de 20%. O modo fiscal a gente está falando aí? O modo fiscal na Copa do Japão sendo 25, 26 hectares. 26 hectares dá 104 hectares. 4 modos fiscais, né? Então vamos pensar aí numa propriedade de 200 hectares, mais 4 modos fiscais, então 200 hectares, né? Ele tem que ter o mínimo de 20% de reserva legal de vegetação nativa e concentrado só numa parte da propriedade, como esse exemplo seu aí, né? Todo imóvel que vier a ser originado a partir desse maior, desse de origem, vai conter a reserva legal, vai também possuir em comum a reserva legal que já existia no imóvel que foi a mãe. Então, digamos que 200 hectares divide-se em 4 de 50, né, e predomina num desses de 50 a vegetação nativa, que é a reserva legal. Aquele outro que pegou menos vegetação ou vegetação nenhuma tem reserva legal? Tem. Né? Só que fica... Mas tem que estar informado isso no CAR. No CAR, se tiver verbado, tem que fazer toda a descrição da verbação. O CAR tem que sempre refletir e para bagunçar mais o coreto, as instituições financeiras, elas exigem que você faça algumas retificações no CAR que saem fora desses padrões, porque senão ela não aceita e não faz o financiamento. Ou seja, ninguém conversando com ninguém, né? Cada um fazendo de um jeito e puxando para um lado e o produtor tem que... Eu não sei o que a instituição financeira entendeu o que era o CAR. Eu não sei se eles entenderam que aquilo ali poderia ser um mapeamento. Eles quiseram economizar na questão do mapeamento da propriedade, porque ali existe uma coordenada só padrão e o restante está ali perdidão. Então assim, ele usou aquilo ali para que a propriedade já está com a parte ambiental, entre aspas, regularizada, e ele tem uma localização. Bom, foi isso que eu entendi. Pode ter sido porquê. Pode ter sido intenção, mas a gente tem que fazer o CAR conforme exige, né? Apesar das deficiências que o CAR ainda apresenta, a gente tende a melhorar, a gente tem que fazer o nosso máximo possível e fazer o CAR de maneira correta. E atender teu cliente bem, e fazer com que ele se livre de todos os problemas, porque a parte ambiental já é difícil, é uma área muito complicada de se dominar ela. É melindrosa. Agora eu acho o seguinte, o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, na sua opinião, Mauro, o que você acha que pode nos ajudar? Olha, eu acho que o PRA, ele, apesar de não ter sido ainda, ele está em fase aí, talvez, de implementação dos próximos meses aí, ano que vem. O PRA, ele vem como um incentivo ao produtor rural para fazer, promover a produção rural, né, a produção agrícola, de maneira regularizada. Né? O PRA significa Programa de Regularização Ambiental. Né? Então, ele só te dar um break. Como é que eu posso falar assim? Todos os projetos que vão ter que ser executados, eles vão ter que
o exemplo, se o cara tem 10% só de reserva legal, ele não tem os 20%. Esse PRA, o produtor vai ter que contratar um profissional habilitado para fazer uma gestão para ele ali e moldar a propriedade dele. Como é que funciona? Exatamente. Se aquele imóvel, né, exige que se tenha 20% de reserva legal, né, se você tem mais que 4 módulos fiscais, certo, né, e não tem sim vegetação ativa, ele vai ter que fazer um projeto de recomposição da vegetação, né, isso tudo vai ser oficializado junto ao CAR, né, se formalizado junto ao CAR, não junto ao PRA. Porque no questionário do CAR pergunta para você, né? Você pode alugar, você pode, sei lá, pode comprar uma outra do mesmo bioma, e você pode fazer a compensação de uma propriedade para outra. Exatamente. Né? Convém assinalar a opção, quero fazer parte do plano. Entendi. Quero aderir ao PRA. Aderir ao PRA. Porque, por exemplo, né, aquelas situações onde o imóvel, dando um exemplo, né, de vantagem de se aderir ao PRA. Aquele imóvel rural, que tem até 4 módulos fiscais, que tem o que a gente chama de APP escadinha, né, se na propriedade rural, a APP, né, que tem suas metragens de acordo com a largura do curso d'água. A largura da APP... Explica para nós o que é a APP. Área de preservação permanente. E onde está localizada? Nas margens do curso d'água. A APP que são as mais comuns, mas tem a APP de declividade e de topo de morro, né, que são mais raras aqui na nossa região. Né? Então, vamos dar um exemplo, né? Nós faço ficar com exemplos, né? O curso d'água de até 10 metros de largura, né, gera uma APP de 30 metros de largura. Né? Se no imóvel rural utiliza-se APP, né, com água silvo pastoreio, né, desde 22 de setembro de 2008, você tem uma ocupação antrópica consolidada na APP, você está usando a APP. Né? Então, a largura de recomposição obrigatória varia de acordo com o número de módulos fiscais do imóvel. Então, por exemplo, um imóvel que tem até 26 hectares, né? Como sempre que o módulo fiscal aqui tem de 26 hectares. E a gente pode falar tudo abaixo, porque a média das propriedades imobiliárias é abaixo de 4 módulos. A maioria. De um módulo fiscal. Então, mais de um módulo. Então, até um módulo fiscal, né, a obrigação de recomposição, no caso a APP esteja toda sem vegetação ativa, sendo utilizada, a obrigação de recomposição é de 5 metros. Os outros 25 metros pode continuar sendo usado para água silvopastoril, né? Café, pastagem. Nós temos uma situação dentro da Nepomuceno que é o reservatório de Furnas, que é uma usina hidrelétrica, que lá no CAR mesmo fala uma opção, se você margeia ela, que só era uma usina hidrelétrica feita anterior a uma data. 2001. Eu não me lembro bem, mas isso aí. Existe uma APP nas bordas da represa de Furnas ou não? Existe. A APP do reservatório de Furnas, como é um reservatório que foi instalado antes de uma medida provisória de 2001, não lembro muito bem o número da medida, mas a APP fica entre a cota de operação e a cota de desapropriação que Furnas utilizou para desapropriar os imóveis mineiros ali. Né? Certo. Então, 768 e 769.5, uma coisa assim. Tá? Então, na projeção vertical, é 1,5 metro de largura. Na projeção horizontal, vai depender da declividade. Né? Então, existe uma APP entre a cota de operação e a cota de desapropriação. Tá? Então, 1,5 metro vertical. Exatamente. Para todos os imóveis, para todos os reservatórios de usinas hidrelétricas aprovadas antes de 2001, existe aí essa APP entre a cota de operação e a cota de desapropriação. Tá? Então, ou seja, o que se tem de APP do reservatório fica dentro do que é de Furnas. Mas se essa APP ela já tinha sido consolidada, alguma coisa já tinha... ela não consegue regenerar sozinha. Tá. Se ela não consegue regenerar, você está me perguntando se ela está numa situação de perturbação, de degradação. Sim. Que ela não consegue... Exemplo, era uma área de pastagem e às vezes a mata ciliar lá, antes de fazer a inundação, ela existia. Sim. Inundou a represa. Ela veio e parou numa área que era hoje braquiária, certo, que é um pasto.
Ela parou ali na cota 769 ali e tal. E aí o produtor ele usa ali como pastagem. E ali, não, se ela tiver essa APP, ela pode existir, mas ela nunca vai ser vegetada. Na verdade, ela deveria ser vegetada. Mas ela deveria ser vegetada, mas como? Ela deveria ser plantada, ela deveria ser regenerada ou ela deveria ser criada? Tá. Na verdade, ela já legalmente ela já é criada, e a recomposição da vegetação nativa você pode tanto implantar vegetação, que nós chamamos de regeneração artificial, que é através de plantio de mudas, né? E em locais onde tem potencial regenerativo, você pode então somente fazer regeneração natural. Né? Mas esse trabalho seria obrigação de quem? Furnas. De Furnas, né? Porque o produtor, senão mais uma vez. Ele tem que cercar toda a lateral. Você faz a compostagem, ele tem que fazer uma cerca de fora a fora Exatamente. Na água. A obrigação da recomposição. Não, que eu estou te falando porque esse reservatório nosso nem é muito difícil você achar um RN ali, que é uma referência de nível, onde está a cota 769. Difícil. É muito difícil. Eu sei onde tem uns dois, mas é porque eu entrei no sistema, procurei. Lá no Porto de Menta também tem. Lá perto de um posto de sal, lá para a árvore, lá perto. E um dia foi lá em casa que passou um pedaço que estourar o funil e eu não dá tudo. Cheguei lá no supermercado e conheci a mãe. Nossa senhora, vai contar tudo isso aqui, ó. Tá estourando a represa de cima, vai vir um agão. E não, gente, calma, não. Olha você ver que a gente faz, né? Mas aqui só pra. Já que eu cortei o assunto na hora errada, agradecendo nossos parceiros aí, o Egg, que é o nosso tiragosto aqui. Comer um ovinho, nosso ovo de toda quinta. Muito obrigado. Stock Beer, a cerveja gelada, nosso companheiro não está podendo beber para dirigir. De beber uma, né? Outro vai ter jeito. Isso aí não é jeito, tá postando um ônibus do lugar, mas ela não pode. E a Marques Comunicação também, bom para toda obra. E a Lógica 95, que nos leva ao ar com vocês. Eu esqueci de falar no começo, curta, compartilha, ativa o sininho e ajuda nós a tentar ganhar um dinheirinho aí, porque isso aqui a gente vem voluntariamente, mas é tudo para o sindicato conseguir se manter, né, Luciano? Tentar levantar. E voltando ao nosso assunto, Mauro, eu queria perguntar para você o seguinte, pra gente, uma coisa assim, uma linha objetiva. Eu tenho uma propriedade, ou então adquiri uma propriedade de um módulo ou 2 módulos aí, que é mais ou menos a média nossa. Ela tem... Qual que seriam os passos para eu abrir uma área que ela não seja aberta, né? Abrir uma área dentro dela, ou até uma área que já tinha. Primeiro vamos falar de abrir uma área, depois a gente fala sobre uma área que ficou abandonada e sujou, que é um pouco mais fácil, né? Então qual que seriam os passos que o produtor tem que tomar para poder abrir uma área nova? Porque a gente tem uma máxima que eu escuto muito, que o povo fala assim, é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Então a turma entra, faz a arte, toma a multa e depois quer reorganizar. Mas a gente quer tentar instruir o produtor a tocar no caminho certo, que eu acho que o que é certo, né? Não adianta. Pode até não concordar com a lei, mas ela está ali, a gente tem que cumprir e fazer com que aconteça, né? Bom, primeira coisa, né, nós já dissemos aqui, bioma, né, vamos falar do bioma atlântico, que é como sempre A gente está inserido dentro. Né, que domina a nossa região aqui, né? Tem que respeitar a Lei 11.428 de 2006. Tá? É importante a gente fazer isso por fases, né? Geralmente as pessoas procuram um consultor florestal, quero desmatar X hectares no meu imóvel, né? O que eu tenho que fazer, qual vai ser o custo que eu tenho com a consultoria, com a topografia, com o órgão ambiental para que eu desmate X hectares, né? E eu digo o seguinte, vamos fazer um estudo de viabilidade da situação, porque suprimir vegetação é uma situação bem difícil, né, bem complicada, porque a lei é bem restritiva, né? Então a primeira coisa que a gente pede é uma certidão de registro de imóveis, né? A gente pega a certidão, a primeira coisa que a gente analisa na certidão é a data que a matrícula foi criada. Se a matrícula foi criada antes ou depois de 22 de 7 de 2008. Né? E aí, digamos, vamos aí dando exemplos para facilitar a explicação, digamos que seja uma matrícula criada antes de 22 de 7 de 2008. Tá? E vamos dar aí uma área, vamos colocar aí 50 hectares. Tá? Você tem que ter 20% pelo menos, né? Quando se fala em reserva legal, fala-se mínimo de 20% de reserva legal em vegetação ativa e fora da pintura. Tá? Isso é grande. Tá?
Essa área que você pretende desmatar está fora dessa reserva legal? Bom, digamos que esteja. Tá? Então, se você conseguiu cumprir a questão da reserva legal fora da BP em vegetação, né, e em 20% do imóvel, e a vegetação que você quer suprimir é uma vegetação sobressalente, uma remanescente, a partir desse momento você passa a estudar a vegetação. Né? Vegetação nativa, só fazer um parênteses aqui, a gente divide em duas situações: vegetação primária e vegetação secundária. A vegetação primária nós conhecemos como mata virgem, nunca sofreu intervenção, se sofreu por tanto tempo que ela já voltou ao status aí de floresta primária, certo? A secundária é aquela que já sofreu uma intervenção. Né? Então, pensa numa vegetação primária e você faz um desmatamento de corte raso, né? Tira toda a vegetação. Se você não cultiva a área, ela começa a regenerar. Até determinado nível de regeneração, ela é secundária, porque sofreu intervenção, em estágio inicial de regeneração. Vocês guardem bem, né? O secundário em estágio inicial. Continuou regenerando, ela é de secundário, estágio médio, e continuou regenerando anos depois, secundário, estágio avançado. Certo? É passível de supressão para, por exemplo, instalar uma lavoura, né, em uma utilidade pública, apesar de ser produção de alimentos, não é utilidade pública, não é interesse social, para fins de intervenção ambiental pelo menos, é passível de supressão a floresta secundária em estágio inicial. Tá? Então, você faz uma análise documental inicialmente, data de criação da matrícula, tamanho do imóvel em 22 de 7 de 2008, tem todos os 20%, em vegetação ativa, fora da DB. Você quer desmatar? Está em estágio inicial? Alguém formalizar um processo de autorização. Tá? Eu vejo uma possibilidade de você ter um definido. Quando eu digo que é passível de autorização, não estou dizendo que tem que ser certo. Não estou dizendo que é protocolo feito. O órgão ambiental vai fazer as suas análises, aí que entra o bom consultor, na minha opinião. O sucesso do bom consultor não está em conseguir deferimentos do órgão ambiental, né? O deferimento é do requerente, do empreendedor, seja ele da indústria, seja ele da área rural, etc. Né? É ele que conquista a autorização. Né? O sucesso do consultor está em conseguir formalizar um processo com qualidade para que o órgão ambiental tenha sua tranquilidade de, ao analisar aquele trabalho, ter todas as informações que ele precisa para tomar a decisão, entre sim e não. Tá? Mas nesse primeiro exemplo que eu dei aqui, de 50 hectares, tem que ter lá os seus 10 hectares de reserva legal, em vegetação nativa, fora da TT, e o que você quer desmatar tem que estar em estágio inicial. Tá? Suas chances são até relativamente boas de conseguir. Tá? E assim, tá, a área que eu tô querendo, eu posso, como é que chama? Recompensar, eu quero tirar aquela ali, aí você já põe no projeto que tal, em outra área eu vou estar. Uma compensação. Não. Não pode ser feito para essa situação que eu estou dizendo. Entendi. Para outras situações de utilidade pública e interesse social, você pode suprimir vegetação secundária em estágio médio, porque é interesse social ou é utilidade pública. Utilidade pública você consegue, é passível também, você, eu dizer que é passível, né? Você consegue, porque você está tentando dar garantias de alguma coisa, a gente não pode dar garantia de nada. Né? Utilidade pública, para utilidade pública é passível a supressão de estágio avançado também, secundário e estágio avançado. Nessas situações, é passível, estágio médio e estágio avançado, mas exige compensação. Tem que ter a compensação florestal na proporção de 2 para 1. Suprimir 1 hectare, compensa 2. E essa compensação tem que ser em nativo ou pode ser plantas exóticas? Por exemplo, aí eu planto eucalipto, vou tirar um mato ou vou eucalipto? Não. Nativo. Não, sim, tá? É isso que eu estou falando. É nativo, você tem 3 formas de fazer a compensação, mas tem que se priorizar a primeira forma, vou falar quais são as 3. Tá? E se for para a segunda ou terceira forma, tem que justificar muito bem porque eu adotou a primeira. A primeira é você preservar uma área já com vegetação nativa, instituir lá uma servidão florestal, uma servidão ambiental. Tá? Você vai averbar, certidão de imóveis, como se fosse uma reserva legal. Tá? A segunda forma é você adquirir uma área dentro de unidade de conservação pendente de autorização fundiária. Na nossa região tem 2, Serra da Boa Esperança e Serra do Papagaio, né? Uma no Cerrado e uma na Mata Atlântica. Né? Você adquire uma área que você precisa dentro do imóvel, dentro da unidade de conservação, melhor dizendo, e doa para o IEF. Tá? E é um parque. Exatamente, ele é pendente. Mas você tem que ter alguma ação lá de ajuda ou só financeiro mesmo? Não. Você adquire o imóvel,
independente de ele estar com vegetação nativa ou não, porque é unidade de conservação, às vezes uma área até está sendo Você compra uma fatia do apito. né? E a terceira forma de compensação é a recomposição de vegetação nativa. Tá? Mas para adotar, repito, para adotar a segunda e a terceira, você tem que comprovar por que você não conseguiu fazer as duas primeiras. A primeira, né? Exatamente. Né? Quando vai suprimir estágio médio ou avançado, tem compensação. Quando você vai suprimir estágio inicial, não tem compensação. Não existe compensação de florestão. Né? Mas, voltando ao exemplo aí dos 50 hectares, que já existia, já tinha 50 hectares antes de 22 do século 2008, vamos pensar numa situação um pouco diferente. Matrículas mais novas, matrículas geradas depois de 2008. Né? Aí você tem que ter 20% de vegetação nativa de uma reserva legal, pelo menos 20% da área que existia em 2008. Né? Então a gente tem situações aí, situações assim, que já aconteceram, né? De uma pessoa me procurar como consultor florestal e falar, eu adquiri um imóvel, está todo em vegetação nativa e eu quero desmatar o máximo que eu consigo. Peraí, primeira coisa, análise documental. Não vamos nem analisar a vegetação, não vamos nem falar em formalização de processo ainda, né? Traz uma certidão. Eu trouxe certidão de 2021. Trouxe certidão nova. Vamos ver a matrícula de origem aqui. Traz essa matrícula para mim aqui. Buscou uma outra. A anterior era de 2013, 2014. Falei, não chegamos em 2008 ainda. Traz a anterior. Aí começou as dificuldades. Né? Porque era um monte de dono, um monte de herdeiro, gente morando fora do país. Né? Cada um num lugar. Né? E aí conseguiu lá transcrições antigas, com uma descrição precária pra caramba. Mas nós concluímos, a gente tinha comprado 80 hectares. Nós concluímos que o imóvel de origem tinha 1.000 hectares. Então, reserva legal 200. em cima de 1.200. Meu Deus. E aí começamos a tentar delimitar o imóvel mais de burro, pra você ter ideia. Né? Porque a descrição muito precária, um proprietário aqui, outro ali, tinha um escorpião no meio, uma bagunça. Né? Rolo. E aí, na hora que a gente tentou delimitar e voltou o zoom, a gente viu que o único local que tinha vegetação nativa expressiva era o que ele comprou. Então ele comprou a reserva legal, que seria pelo menos parte da reserva legal do imóvel. Já fica a dica para quem vai comprar terra, né? Antes de comprar terra, fazer uma análise dessa, procurar o Morão na Varginha, dar uma trocada de ideia. Procurar uma certidão veterinária, porque às vezes a certidão atualizada não resolve nada. Exatamente. Então já fica até a dica para quem vai comprar terra também. Temos alguma pergunta aqui, mano? Chegou uma pergunta aqui da Patrícia, ela perguntou, Patrícia Botelho Garcia, perguntando se vocês conhecem alguma instituição que dá o curso do PRA. Não conheço. O IEF promoveu um curso de PRA 3 semanas lá em Varginha, um curso rápido, de meio-dia, uma coisa assim. Mas não conheço. Agora, há pouco tempo? Umas 3, 4 semanas atrás. É possível, ninguém ficou sabendo. Procurou aí para saber, às vezes O EF deve saber isso. Deve saber como Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Parabéns. Outra coisa que eu ia te perguntar, você está falando de utilidade, eu escutei isso, eu não sei se é verdade ou se é lenda urbana, né? Tem pouca lenda urbana nesse meio, né? Na verdade, lenda rural, né? Lenda ambiental. No caso de fazer tá envolvendo no ambiente uma represa, né? Uma secção num curso d'água. Intervenção ambiental em APP. Certo. Você sabe falar comigo? Me falaram que se você entrar com um pedido alegando que é para turismo ou casos que interessariam o bem comum, você conseguiria. Ela é mais fácil do que se fosse para fazer por exemplo, uma represa que você está fazendo uma outorga de irrigação. Tem isso aí mesmo? Olha, a gente tem que tomar até um cuidado, né? Porque o órgão ambiental não é bobo, não. Eles fazem vistoria e tudo que se coloca lá no processo ele vai analisar em loco. A gente, intervenções em APP, né? Existem situações que são passíveis de ser feitas e situações que não são passíveis. Né? Quais são as situações passíveis? Baixo impacto, baixo ou eventual impacto ambiental, utilidade pública e interesse social. Tá? Você pega a lei mineira de 1922, você pega a lei federal 12.651, a de 2013, a segunda de 2012, a estadual no artigo 3º elenca lá, né, que é utilidade pública, que é baixo impacto ambiental, que é interesse social para fins de intervenção ambiental. Tá?
Para intervir em APP, tem que ser nessas três situações. Se não existir alternativa locacional. Se existir alternativa locacional, mesmo sendo uma das três situações, você tem que usar a alternativa e preservar a APP. Tá? Pagamento de curso d'água está previsto lá. Perenização de curso d'água para fins de irrigação está previsto lá. Né? Para fins paisagísticos, não está. Então, se você conseguir justificar que a sua intervenção ambiental em APP, para barrar o curso d'água, é necessária para você conseguir alimentar um sistema de irrigação, que a disponibilidade hídrica natural do curso d'água naquele ponto não é o suficiente, você precisa acumular água para aumentar a disponibilidade hídrica, né? Regularizar a vazão do curso d'água, aí pode ser uma situação passiva. Então deixa eu contar um caso rapidinho. Esse agora eu só não contar um morro. Um cliente meu que estava doido de fazer intervenção ambiental numa área de vegetação nativa lá, e nós tentamos várias formas, não deu certo. Aí dei a rede de energia ali, pensei em passar lá. Quando ele me ligou, Luciano, a turma limpou o lugar que eu queria aqui, mas ficou um show. Falei, aí, ó, tá vendo? Tem que esperar. Falei, mas tem que esperar, porque milagre acontece. Falei, o milagre acontece. E é um caso que é o bem público, impacto, né? É isso aí, porque... E aí você é passivo, inclusive, supressão. Não, limpou tudo, limpou bebê, roçou tudo, pediu o negócio. Quanto menos você deixar de sujar, para nós é melhor. Pra aqui também, né? Essas coisas, então assim, é lógico, não tem nada a ver uma história com a outra, mas coincidiu de eu falar ali, podia acontecer na propriedade dele. Depois ele plantou o que lá? Café, não? Foi café. Aí depois de baixo da torre lá da aviação, quanto mais limpinho você deixa, melhor para ele. Né? Show de bola. A gente, infelizmente... Tá vendo, Mauro? Eu falei que o segundo tempo é curto. É curto. Não, vai ter que arrumar um espaço para fazer 1h30, 2 horas no mínimo, né? Não consegue ele falar todos os temas que precisa. É muito assunto. Mauro, muito obrigado. Agregou demais aí o tema, as informações. Queria que você desse suas palavras finais aí pra gente. Pode se apresentar, pode deixar seu telefone. Às vezes a pessoa. O Mauro é um excelente profissional na área da parte ambiental. Eu mesmo sou um clientão do Mauro aí, que sempre estou molando ele lá. Mas não acerta com ele de jeito nenhum, só pega informação e corta o mato. Mas assim, você pode apresentar, deixe seu número do seu celular aí. Se o pessoal quiser fazer um contato aí, para contratar você para algum trabalho aí, para ficar à vontade. Eu fico em Varginha, né? Lá eu tenho a Tabebuia, consultoria de TRDP, né? Presto consultoria ambiental, florestal, né? Como é que chama a sua empresa? Tabebuia Consultoria. E a gente presta serviço mais na área florestal, né? Certo. A questão ambiental é muito ampla, né? Então a gente tenta se especializar um pouco mais, né? E a formação da habilitação mais para a parte florestal mesmo, lógico, né? Então, o processo de intervenção florestal, supressão de vegetação nativa, corte de árvores nativas isoladas, que é um assunto que nós não abordamos aqui no teu tempo, né? Que é um assunto que está muito corriqueiro, né? Intervenções em áreas de preservação permanente mesmo, que são supressão de vegetação nativa, a gente elabora projetos para esses fins aí. Tá? Luciano Damais. Você deixou seu número do celular? 98815-6279. Depois a gente põe no Descrição. Põe no rodapé lá. Tchau. Não, isso não. Galera, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês nos ouvindo. Ouça a gente, fica bom, né? No Spotify e no YouTube. Vamos estar lá sempre no YouTube. Se você quiser ver esses rostinhos bonitos, vai no YouTube. Se quiser só escutar essas vozes bonitas, vai no Spotify, dirigindo o carro para a roça, inclusive. Vai no caminho da fazenda, vai viajar, vai fazer um exame. Vai fazer uma corridinha ali, preparar a saúde, vai escutando a gente para agregar algum conhecimento. E falando em agregar conhecimento, vou deixar aqui o convite. Dia 20 e 21 de outubro tem o nosso congresso aqui no Nepomuceno, realização do sindicato, junto com o Cefet, a prefeitura, onde a gente vai abranger temas da cafeicultura, da porteira para dentro e da porteira para fora. Vai ter palestrante colombiano, vai ter palestrante do Brasil inteiro vindo para agregar. E você que é sindicalizado no Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno, tem a inscrição gratuita. Nós já até estamos fazendo a inscrição com você e vamos mandar na sua casa. Se você não puder ir, pode transferir um representante. O CPF de outra pessoa. Então entra lá no site do festival, acompanha a gente e tamo junto aí. Muito obrigado. Semana que vem tamo de novo. Mas por favor, gente, vamos participar. Esse evento é uma grandiosidade.
de tamanho inesperado, porque falar em café, acho que é só engrandecer. Por favor, venha prestigiar. Aí dá um chopp. Também, vai ter chopp, vai ter. O pessoal vai ter, que não for, que às vezes não pode ir no horário do congresso, o dia todo ficar no congresso, a gente vai ter exposição de várias marcas, vai ter a praça de troca de experiência. Vai lá trocar ideia. Obrigadão, até mais, não, a turma bate nós aqui.